A campanha eleitoral começou oficialmente e as pesquisas continuam mostrando um cenário muito cristalizado, com o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro nos dois primeiros lugares e vantagem para Lula. O ex-governador Paulo Artung sempre disse que a polarização impediu o debate dos grandes temas nacionais. No Brasil não falta tema para discutir, seja na educação, na área social, na economia, na política. Como está o cenário eleitoral hoje e quais são os grandes problemas que o vitorioso nas urnas terá que enfrentar nos próximos 4 anos? É o que eu vou conversar com o economista Paulo Artung. Ele foi deputado, senador, prefeito de Vitória e governador do Espírito Santo por 3 mandatos. Artung, muito obrigada por estar aqui. Eu quero começar te perguntando sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes, que foi tão cheia de significados. Como é que você analisou aquela cena e aquela posse, o recado da posse? Quer dizer, eu acho que o grande recado é da sociedade civil, Miriam. Eu acho que a sociedade civil não é a primeira vez. Ela, com muita clareza, fez um risco de giz e mostrou os seus limites, o que ela não tolera. Resumindo, ela não tolera retrocesso. Eu acho que a posse é um desaguar desse movimento que teve o foco ali na Universidade de Direito da USP. Você fez parte dessas articulações, né? E a ligação entre um evento e outro evento foi dada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes quando ele falou que ele veio das arcadas, ou seja, da USP, né? Ele e o Lewandowski. Eu acho que aí tem um movimento de sociedade civil. Isso é bom, porque muitas vezes é comum um analista nos comparar com alguns países vizinhos. Nós não somos esses países vizinhos. Respeitamos todos eles, temos muito carinho por eles, mas temos diferenças. E eu acho que a vitalidade da sociedade civil no nosso país, eu acho que marca uma diferença. E eu acho que isso é um suporte, né? Assim, é como se fizesse um muro de contenção para proteger as instituições da democracia. E é legal porque a sociedade não está dando um cheque branco às instituições da democracia, não. Quer dizer, não é um olhar de que nós estamos satisfeitos com o funcionamento das instituições democráticas. Muito pelo contrário. Nós sabemos o que é viver sem elas. Não queremos voltar a isso. Mas nós queremos muito mais do que nós temos. Nós queremos que essas instituições passem por um processo de aperfeiçoamento, de modernização, de atualização. O mundo está mudando e mudando velozmente e essas instituições estão meio paradas no tempo. Então, assim, eu acho que é isso que a sociedade está falando. As arcadas, elas tiveram de novo um papel importante. E ontem o ato de posse, de certa forma, é uma evolução desse movimento. Agora, olhando para frente, né, para isso que eu falei, quer dizer, qualquer que seja o resultado da eleição, o próximo governo vai ter muitos problemas, vai ter muitas dificuldades, oportunidades também. Então, eu queria que a gente falasse assim, olhando para frente, o que você vê em 2023 que vai ter que ser enfrentado por quem for vitorioso nas urnas? É isso, Miriam. Quer dizer, tem dois pacotes, assim, duas embalagens para o próximo mandatário do nosso país. Uma de problemas, né? Eu vou entrar neles rapidamente. Mas uma de enormes oportunidades, como é o debate da economia verde, da descarbonização da economia mundial, né? E outros temas, né? Como digitalização, como infraestrutura e assim por diante. Quer dizer, e aí, pegando um ponto, a descarbonização parece só uma palavra, mas na verdade é concreto, né? Você como economista consegue ver isso, né? Eu como jornalista de economia também. Se vão ter que reduzir as emissões, todos os processos produtivos vão ter que modernizar, primeira coisa, né? E a segunda coisa é esse patrimônio que nós temos, a Amazônia. Isso, a gente não pode ser o patinho feio nesse mercado, né? Quer dizer, se vai descarbonizar, tem que mudar a matriz energética. Quer dizer, aí já começa a história. O Brasil já possui uma matriz energética diferenciada nesse mundo que nós estamos vivendo. Possui ativos ambientais extraordinários. Os nossos biomas, o bioma amazônico particularmente. Quer dizer, nós temos a maior floresta tropical
a maior biodiversidade, temos 12% da água doce, temos sol abundante, e aí eu estou falando de energia solar, e temos vento com constância, estou falando de energia eólica, temos biomassa. Então, assim, nós acabamos começando pelo segundo ponto. Nós temos uma oportunidade em cima da mesa com a descarbonização, para forjar bons empregos para a juventude brasileira num novo ciclo de desenvolvimento. Temos a digitalização ao nosso lado, que é uma baita oportunidade para um país como o nosso. E temos infraestrutura, portos, aeroportos, rodovia, energia, 5G. Quer dizer, isso é a nossa fraqueza hoje, pode virar a nossa força. Se a gente fizer a coisa direito, parar de seguir caminho errado, né? Na roça fala assim, passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. O Brasil é o zero e vezeiro em acordar de cabeça para baixo. Nós precisamos mirar em bons exemplos, nossos e do mundo afora, sabe? Para copiar, podemos nos inspirar e assim por diante. Então, assim, tem em cima da mesa oportunidades, mas tem dificuldades. Eu quero falar das coisas boas, mas também a gente tem que se preparar para o ano de 2023, principalmente, né? Olha, desde o ano passado, nós estamos empurrando problemas para 2023. Quando o Brasil, de uma maneira esquisita, suspende o pagamento de precatórios, não é um bom caminho. É o governo, né? Sabe? Quando fura teto, e qual a justificativa? Parecia que a justificativa era humanitária, quer dizer, era melhorar o nosso programa de transferência de renda. Quer dizer, precisava furar o teto para melhorar o programa de renda? O programa de transferência de renda? Claro que não. É só reorganizar os programas sociais que estão dentro do orçamento. Hoje nós temos programas sociais, entre aspas, que na verdade concentram renda no nosso país. O que nós precisamos é reorganizar os programas sociais. Então, ali nós começamos uma operação de empurrar problemas para frente. Uhum. Quer dizer, esse ano, inventar a PEC kamikaze, né? E pior, né, ter o voto do governo, que se beneficia eleitoralmente, está claro isso, até a avaliação de hoje mostra isso, e a oposição votando a favor. Inclusive a oposição que tem um pensamento reformista, transformador, quer dizer, é o avesso do avesso do avesso. Só que, quer dizer, essa conta tem que ser paga. Mas... Ou seja, desorganizou as contas públicas e isso vai bater em 2023. Não tem jeito, assim, isso acaba caindo no colo da sociedade, dos brasileiros, das brasileiras, e principalmente a corda só arrebenta, Miriam, para o lado mais frágil. Quem paga a parte mais salgada dessa conta são os pobres das terras brasileiras. A gente vê muito discurso, eu quero colocar os pobres nos orçamentos públicos. Eu também quero. Para colocar, tem que tirar alguma coisa, tem que tirar privilégios que tem no orçamento público, sabe? É assim que você abre espaço nos orçamentos públicos para fazer justiça social. Quer dizer, o resto é demagogia, vender terreno na Lua. Eu brinco sempre, pessoal, vende terreno na Lua, depois não encontra cartório que registra essa propriedade. Quer dizer, e gera o quê? Gera frustração na população. Quantas vezes a gente vê a população frustrada depois de um processo eleitoral no nosso país? Quer dizer, o que nós estamos precisando é olhar no branco do olho da sociedade e discutir os problemas. É isso que não está acontecendo nesse pleito eleitoral em função dessa polarização resiliente que nós temos. Não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno planetário hoje, mas ela acaba não discutindo os problemas reais, não discutindo como é que você endereça a educação básica no país, como é que você... Eu quero falar de educação, exatamente que esse ponto, quer dizer, a discussão, quando ela fica pessoal, ela deixa de ser coletiva, sobre as questões coletivas, né? Esse que é o... personalismo. Personalismo, briga um contra o outro. Mas é o seguinte, a educação, ela teve um retrocesso enorme com a pandemia, os dados são chocantes, Hartung, sobre crianças não aprendendo a ler na idade certa. A gente vinha melhorando, desde o governo Fernando Henrique, nos governos do PT, a gente foi melhorando a educação. Aí, de repente, a gente tem um retrocesso enorme na pandemia e nos erros do Ministério da Educação. Como é que a gente faz essa volta? Olha, bons exemplos nós temos no país. Assim, olhar coisa boa, Miriam. Quando você vai lá em Sobral, interior do Ceará, e nós, capixabas, fomos lá, beber da experiência de Sobral. Aliás, o Espírito Santo hoje é um exemplo também, né? E trouxemos essa experiência, quer dizer, o que nós precisamos com a experiência de Sobral? É escalar essa experiência no Brasil. Tem instituições privadas trabalhando isso
com muita competência. Você pergunta como fazer. Assim, isso hoje são propostas ao alcance da mão. Você já tem hoje na estante, sabe, os projetinhos de como é Já que... testados, Já né? testados. Você não vai inventar nada e nem vai ter que ir lá na Coreia do Sul ver como é que eles fizeram depois da Guerra da Coreia, ou em Singapura, ou ir na Inglaterra. Tem experiências made in Brasil. Você vai lá no ginásio pernambucano, eu estou falando agora de ensino médio. Eu já fui lá, sabe, e passei um dia lá, sabe, que lindo. E você vai ver como é que nasceu a Escola Viva Capixaba. Nasceu, sabe, olhando e se inspirando no ginásio pernambucano. Então, as experiências nós temos. Temos uma coisa bacana no Brasil, que é nossa. Grupos privados, assim, Instituto Unibanco, Fundação Lema, ICE, Instituto de Corresponsabilidade Educacional, sabe, quer dizer, Natura, são instituições que hoje trabalham educação e estão apanhando esses projetos exitosos e buscando uma forma dos governos escalarem essas boas experiências no Brasil. Então, é assim que faz. Nós tomamos uma enorme bola nas costas na pandemia. As nossas escolas ficaram fechadas mais tempo do que as escolas ficaram fechadas mundo afora, o que mostra algumas deficiências que nós precisamos ter capacidade de olhar e discutir, né? Mas tem como recuperar, Miriam. A boa notícia é essa. Desde que a gente não invente moda, na verdade, nós precisamos transformar boas experiências que são locais em experiência nacional. E aí precisa do Ministério da Educação, que, infelizmente, nesses últimos tempos, nós não tivemos o órgão federal cumprindo a sua missão. E aí você está certa, foram enormes retrocessos numa área que a gente vinha lentamente, para o meu gosto, muito lentamente, evoluindo desde o governo Fernando Henrique, como você registrou. Pois é, tem tanto assunto na nossa pauta, é tanto assunto que o Brasil deveria estar discutindo. É isso que o governador tem falado sempre, né? O Brasil devia estar discutindo essas questões. Eu queria perguntar uma coisa bem difícil, que é o seguinte: a área de segurança. Você enfrentou, no seu último governo, uma rebelião, né, um motim da Polícia Militar. E eles têm sido, esses motins têm sido, os governos têm sido coniventes, não foi o seu caso, já foi muito duro, mas disso aí nascem lideranças que depois vão para a política e podem voltar, isso, contaminando completamente. Aconteceu no Espírito Santo, aconteceu no Ceará, aconteceu em outros estados. E esse governo estimulou, na verdade, agora quer até tirar a autoridade do governador sobre a polícia militar. Como é que resolve esse problema? Esse problema ficou enorme. Ó, eu vou por partes aqui na resposta. Esse é um problema que precisa da autoridade local exercer sua liderança. Tem muita politicagem nacional, mas também subnacional nesse assunto. E precisa ser superado, né? Os governadores são comandantes das polícias militares e eles têm ferramentas para gerirem essa agência pública nos estados federados. E muitas vezes não exercem, fazem politicagem, política eleitoral. A história das anistias mostra isso, que tem o dedo do Congresso Nacional, mas tem o dedo dos governadores. A anistia aos policiais das assembleias e assim por diante. Né? Então, assim, essa é a primeira parte, Miriam, que é muito importante. Segundo, você pergunta, tem problema os policiais disputarem a eleição? Na minha visão, nenhum problema. O que precisa é acabar com o privilégio que essa categoria tem, por exemplo, de escolher partido depois de todo mundo. Isso não faz sentido, né? Esses privilégios precisam ser retirados. O que precisa prevalecer? Quer vir para a vida pública? Quer disputar um mandato? Sabe, sai da carreira, vem para a vida pública, ganhou a eleição, segue no mandato, defendendo as suas teses. Perdeu a eleição, como qualquer um, é um risco no processo eleitoral, sabe? Vai para uma outra atividade profissional. Quer dizer, não dá para ter uma legislação que proteja uma corporação, um grupo funcional no país. No resto, ótimo que todos os segmentos disputem eleições. O que nós defendemos no Renova BR é justamente trazer a diversidade da sociedade brasileira para a nossa representação política.
É isso que precisa. Nós temos uma diversidade maravilhosa, né? Populações tradicionais e assim por diante. Precisa estar presente lá na Câmara dos Deputados, principalmente, que é a casa de representação do povo brasileiro, no Senado, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, nos executivos e assim por diante. Então, assim, nada contra disputar. Sim, eu sou a favor, Mas não pode eu só sou contra privilégio. Essa porta giratória e esses privilégios. Não é possível. Isso aí não é igualdade de meios. Nós precisamos, na disputa eleitoral, um melhor sistema de igualdade de meios para poder disputar as eleições e ter a diversidade, né? Ter a diversidade de gênero. Diversidade, né? Ontem, a parte negativa daquela cerimônia, que foi muito bonita, é aquela mesa só de homens. Só de homens. Aquilo, para mim, é uma ofensa. Eu olho aquilo lá, aquela hegemonia, sabe, masculina no poder brasileiro, é insuportável. É o caso que nós já andamos, mas, assim, o que andamos é absolutamente insuficiente para a caminhada que nós precisamos realizar na bandeira de diversidade e inclusão social no nosso país. Você falou de uma questão que eu queria retomar, que é a Amazônia. Eu venho de lá, fiz uma reportagem lá e estou muito sensível. Pelo trabalho. Muito sensível, mais sensível ainda à questão. E você redirecionou sua vida na área privada para essa questão no Instituto Brasileiro de Árvores. Você foi para se envolver cada vez mais na questão ambiental de sustentabilidade. Quer dizer, como é que a gente pode fazer isso se a gente está no meio de um processo de destruição, de um retrocesso enorme? O retrocesso está lá, a gente vê com olhos, assim, de olhar e ver o retrocesso. Não precisa nem olhar os gráficos e os números. Então, Miriam, na década de 90, na década de 80 e entrando na década de 90, o país passou por um momento desafiador como esse. A Rio 92, quer dizer, o governo brasileiro se articular para receber um evento da ONU como foi a Rio 92, foi uma tentativa de virar a chave, né? O próprio nascimento das instituições, ali no governo Sarney, no próprio governo Collor, das instituições, das agências de meio ambiente. IBAMA, né? IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, né? Só para citar dois exemplos. Então, assim, nós já passamos por uma crise, né, grave, a morte de Chico Mendes, o assassinato de Chico Mendes, só para relembrar um período que eu estou me referindo, e nós conseguimos superar, né? Com comando e controle, nós passamos a ter admiração do mundo em relação a coibir o desmatamento ilegal no nosso país. Quer dizer, então... Nós sabemos fazer, nós temos a receita de bolo, assim, para operar o comando e controle, né? Com as agências, com as imagens. Hoje a tecnologia da apropriação de imagens de satélite, isso só faz melhorar dia a dia, então está fácil evoluir. Eu só acho, Miriam, que a rodada agora tem um elemento novo que nós aprendemos com o tempo. Nós precisamos cuidar da população dos nossos biomas, principalmente do bioma amazônico. Quer dizer, por que essa população... quer dizer, primeiro, nossa população originária está lá, né? Nossas populações tradicionais estão lá. Segundo, por que moradores do Sul, do Sudeste, do Nordeste foram parar nessa região? Muitas vezes por incentivo do governo, né? Então, assim, nós precisamos também de políticas públicas que tirem essas populações da miséria e de um IDH vergonhoso. Como é que pode uma região hoje que chama a atenção do mundo, uma região que... em função das mudanças climáticas, ganhou uma presença no debate mundial de uma envergadura extraordinária, como é que pode o povo que mora na região viver com IDH baixíssimo, né? Então, assim, eu acho que agora nós precisamos retomar o comando e controle, isso é papel do futuro governo, e, ao mesmo tempo, ter políticas ativas para dar oportunidade, levar infraestrutura, levar comunicação, levar condições de vida para toda a população. São 26 milhões, mais de 26 milhões que moram nessa região amazônica do país, do Brasil. Certo. E eles podem ser aliados fortes, né? Eu encontrei pessoas lá que simplesmente estão tentando conviver com a floresta em sustentabilidade. Mas eu queria... E o brasileiro, Miriam, precisa entender os benefícios dessa floresta em pé. Isso é uma coisa que o Salgado
de certa forma, ajuda a fazer Sebastião com a sua Salgado, militância, né? com o Sebastião Salgado, com a sua exposição. Agora mesmo eu levei meus netos para ver a exposição aqui no Rio de Janeiro. É encantadora a exposição. Quer dizer, o brasileiro precisa entender isso. Quer dizer, nós temos um regime de chuvas diferenciado. Por que nós temos 2 safras e, em algumas regiões, até 3 safras anuais? É por causa do nosso regime de chuva. Isso não é irrigação, Miriam. E a gente precisa saber disso, né? Quer dizer, uma floresta em pé são serviços ambientais notáveis, além da biodiversidade, a água, a conservação do solo, o regime de chuva e assim por diante. Eu acho que a gente precisa conversar mais isso com a população brasileira. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre eleições. O cenário já está decidido ou muita coisa pode acontecer? Já, já. A gente entrou numa semana eleitoral, né? Semana eleitoral, começou tudo agora, a campanha começou oficialmente. E qual é a sua avaliação como político, está sempre envolvido? A eleição está decidida ou tem muita coisa para acontecer ainda? Primeiro eu vou fazer uma piada, né? A eleição começou ontem, né? Para alguns analistas ela tinha começado no ano passado, né? Então, assim, começou ontem. Daqui a 8 dias tem programas eleitorais no rádio e na televisão, né? Então nós vamos ter um ciclo aí de 35 dias de programa de rádio e televisão, nós vamos ter 40 e tantos dias ainda de campanha eleitoral. Isso é muito ou pouco tempo? Essa é a primeira resposta. É muito tempo, né? Tinha um professor meu que gostava de conversar sobre política, ele falava, isso é uma eternidade, Paulo, é muito tempo. A polarização que está aí é resiliente? É resiliente, né? Por que eu tenho clareza que ela é resiliente? Porque candidatos daquilo que eu chamo de centro expandido, onde estão os liberais progressistas, reformistas, o centro, a centro-esquerda que modernizou o seu pensamento, candidatos desse campo saíram e votos se direcionaram para a polarização. Então, isso é um exemplo de que a polarização é resiliente, né? Eu não subestimo, mas é impossível que ela, ao longo desse processo agora, seja de alguma forma afetada? É possível. Sabe? Olhar a Colômbia aqui do lado, né? Parecia que tinha um resultado de segundo turno definido, né, entre 2 candidatos. Na última hora, um candidato que tinha tudo para ir para o segundo não foi o Hernandes e acabou quase ganhando a eleição, perdeu por pouca coisa, o Petro ganhou a eleição por uma diferença muito pequena. Então, assim, isso é o processo eleitoral. Eu já disputei 8 eleições, já coordenei campanha de muita gente, eu nunca vi uma eleição sem surpresa. Então, assim, agora acompanhar. O que está faltando nessa eleição? Debate, né? Então, assim, eu faço um apelo aos candidatos. Aceitem participar de debates, né? Sabatinas importantes que tem. Isso é muito importante. Porque, assim, o povo brasileiro precisa saber o que nós estamos vivendo e o que pode esperar agora para o ciclo dos próximos 4 anos. Quer dizer, de novo, prometer coisas que não entrega é frustrar a população. O debate ajuda a isso, a trazer essa realidade. Tipo assim, quem vai pagar a conta da PEC Kamikaze a partir de 2023? Quem vai pagar essa conta? Quer dizer, o benefício da inflação nas contas públicas, ele é permanente? Ou ele é temporário e daqui a pouco nós estamos com uns problemas aí de dívida PIB se alterando novamente? Então essas coisas precisam ser discutidas. Acho que tem muita, vou usar uma expressão lá do interior do Espírito Santo, você é mineira capixaba, então assim, lá no interior do Espírito Santo tem muita água para passar debaixo da ponte nesse período até a gente votar no primeiro turno da eleição. Tá certo. Agora a última pergunta, para responder rápido, é polarização, ok, mas você acha que os 2 lados são equivalentes, representam riscos equivalentes ou há diferença entre os 2 candidatos principais? Não, tem diferença entre os candidatos. Tem diferença? Tem diferença entre os candidatos. Assim, me entristece quando eu vejo os 2 falando sobre Petrobras. Parece que é a mesma pessoa, né? Vendendo uma ideia de Petrobras controlando o preço de combustíveis e lubrificantes. É o fim da picada. É outra conta que se forma para os pobres das terras brasileiras terem que pagar na frente. Mas quando você olha a questão institucional, são comportamentos completamente diferentes, um operando na direção da ruptura institucional, que é o fim da picada, outro teve chance de ir para um 3º mandato e não foi, né? E aceitou a regra do jogo. Então, é muito diferente, né? Mas o que nós queremos nesse momento
é vê-los discutindo o programa. E a forma de fazer voto nesse momento é votar no primeiro turno como eleição que tem 2 turnos. Né? O que eu quero dizer com isso? Primeiro turno é a hora da gente votar com aquilo que a gente tem proximidade de pensamento. Segundo turno é outra história. Lá sim tem voto útil. Voto útil no primeiro turno não ajuda o que o país está precisando hoje. A gente forçar um debate de ideias sobre o presente e sobre o futuro do nosso país. É isso que nós estamos precisando. Salvador da pátria, nós já tentamos várias vezes. Demos com os burros na água. Então, se procurar um outro salvador da pátria, depois de tantas experiências de salvadores que sequer terminaram os seus respectivos mandatos, eu acho que não é o caminho. Nós já sabemos que quem salva a pátria é a população consciente. Na hora que o Brasil se conscientizou que precisava fazer uma reforma da Previdência, fez com o apoio da população. Quer dizer, na hora que o Brasil viu que tem ameaças à democracia, nós estamos vendo aí um movimento de sociedade civil fazendo um muro de contenção e, volto a dizer, não é um cheque em branco para dizer que nós estamos gostando do funcionamento das instituições que estão aí. Nós queremos modernizá-las. Então, assim, não tem salvador da pátria. Nós precisamos debater com profundidade quais os passos nós vamos dar para melhorar a educação, para melhorar o SUS no nosso país, para diminuir homicídios com essa violência horrorosa que tem no país. Como é que a gente faz para diminuir o ritmo da desindustrialização do país? Como é que a gente faz para fazer um outro ciclo do agro vitorioso desses últimos 50 anos no país? Acho que é isso que nós estamos precisando, é uma agenda para o Brasil e não, de novo, a gente enveredar na procura de um salvador da pátria. Ele não existe e nós, brasileiros, precisamos nos conscientizar disso. Obrigada, Paula Sung, por estar aqui e por passar esse recado. E o recado é ao debate. O melhor da eleição é debater as ideias, os projetos, as soluções para o Brasil. Até a semana que vem.